Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, só para finalizar a exposição desse capítulo, né? Foi denso, pesado. Agora eu quero falar um pouco sobre gênero textual resumo esquemático, tá? Que é o outline. Então, esse vídeo é para explicar sobre esse esquema, tá? A maneira como eu estruturei esses slides. Então, o que acontece? Existe essa apresentação, eu posso dizer que foi uma meta-apresentação, porque eu fiz slides para ensinar vocês como fazer uma apresentação oral. Porque o que ocorre? Muitas pessoas, quando vão fazer apresentações orais, elas colocam muito texto, né? E quando você coloca muito texto, você demonstra que você não está entendendo do assunto. E a ideia, quando você faz uma apresentação oral, é mostrar que você está entendendo aquele assunto. Tá? Então, o resumo esquemático ou outline, como a gente chama em inglês, ele é muito utilizado, tá? Os professores pedem bastante, a gente pode utilizar tanto no meio acadêmico quanto no meio de trabalho, tá? E ele é bem simples. Na verdade, o que dá trabalho, na verdade, é coletar as informações, né? Vocês já devem ter lido sobre os procedimentos de estudo que a gente tinha começado a falar em aula, de eleger informações, grifar, e essa é a parte difícil de se fazer, tá? Você ler, entender, eleger as informações, grifar, e daí você vai transformar nesse outline. Basicamente, para que serve então esse outline? Você vai mostrar, você vai trazer a ideia geral, tá? E quais são as ideias secundárias, subsidiárias que dão sustento a essa ideia geral. Então, tem uma maneira de se organizar. Lembra também um sumário que a gente usa em livro, em artigos, em TCCs. Então, você vai usar, a ordem usa o algarismo romano, como tem aqui no primeiro, vamos usar aqui o terceiro slide, o que é gramática. Então, você usa o algarismo romano, gramática natural versus gramática normativa, essa é a ideia principal. Dentro dela eu tenho uma subsidiária, eu coloco em ordem alfabética, maiúscula, gramática normativa, a ideia de sistematizar. Tá? Daí tem uma outra ideia principal que é o número 2 em algarismo romano. Qual que é a definição? Vamos ver mais exemplos aqui. Parte 1 de fonologia. Então, eu tenho a ideia principal. 1, correspondência entre fonemas e grafemas. Então, eu usei algarismo romano. Dentro dele, eu tenho letra A, B e B. Desculpa, A, B e C maiúsculas, que são os fonemas, os grafemas, o alfabeto fonético. E daí, se eu tenho ideias subsidiárias dentro da letra A, da letra B, eu vou colocar em número cardinal. Então, eu quis colocar exemplo, encher, no item A, no item B. Então, vão percebendo, eu quero que vocês olhem os slides e vejam como foi feita essa organização entre as ideias principais e as secundárias, tá? Veja no slide 8, fonologia dúvidas. 1, algarismo romano, alofone ou a variante fonêmica. Daí eu tenho outra ideia principal, hipercorreção, ideia principal, a terceira, segmentação. E dentro delas eu vou trazendo as subsidiárias. Aqui no caso eu trago exemplos, tá? Normalmente a gente faz até essa subdivisão do número, tá? Mas, se for necessário uma maior subdivisão, olha aqui na sílaba tônica. Eu estava trazendo aqui, sílaba tônica, eu trouxe a ideia principal A, oxítona, B, paroxítona, C, proparoxítona, D, algo importante. Ainda retomei o 1 de novo no outro slide para saber do que eu estava falando. Dentro do importante, eu coloquei os números cardinais, 1, 2, 3 e 4. Então, normalmente, a gente tenta fazer a subdivisão até aí para não ficar muito extenso. Mas, se for necessário, vamos olhar o exemplo do slide 31. Daí, como que nós vamos fazer se for necessário mais? Daí, depois do número 1, a gente pode trazer as letras do alfabeto minúsculas. Então, eu estou trazendo a ideia principal B, complementos verbais. Dentro dela, eu tenho a subsidiária. 1, verbo transitivo, direto. 2, verbo intransitivo. E daí, dentro dela, eu coloco a letra, o alfabeto em letra minúscula, ok? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, essa ideia do resumo esquemático.
Nós ainda vamos ver também, falar dele em um dos capítulos do livro que nós estamos trabalhando, mas achei importante já trazer porque o próximo trabalho que nós vamos fazer, para essa semana, eu vou pedir uma atividade e vai ser fazer resumo esquemático. Não é fácil de fazer no começo, não se preocupem, vocês vão ficar com dúvida, mas o importante é treinar. E quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão conseguir entender aquilo que vocês estão lendo, ok? Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.